Oi pessoal, boa noite. A gente está aqui ao vivo em mais uma edição do Ao Vivo Nana Neném. Hoje, atendendo a pedidos, a gente vai falar sobre o desenvolvimento do bebê, mês a mês. É um assunto muito legal de falar, mas é importante lembrar que tudo que a gente vai falar é o que acontece geralmente, que pode variar de criança para criança, tá? Para quem não me conhece ainda, sou Carol, sou enfermeira neonatologista, fundei e trabalho na consultoria Nana Neném, que é uma consultoria de pré-parto, pós-parto e cuidados com o bebê. E faço atendimentos em domicílio no Vale do Paraíba, em São Paulo. E alguns atendimentos eu faço online para o resto do Brasil. A gente começa falando do bebê recém-nascido, nesse tema de desenvolvimento do bebê. E aí, conforme vocês tiverem perguntas, vocês podem ir digitando nos comentários que eu vejo as perguntas subindo aqui, tá? E aí, na medida que forem chegando, a gente vai respondendo. O bebê recém-nascido, primeiro a gente tem que lembrar o que é o momento do bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido, a gente conta como recém-nascido de 0 a 28 dias. Tá? E nesse momento, a única coisa que o bebê entende como comunicação é o choro, tá? E a única coisa que ele quer fazer é sugar, né? Então é uma idade, é uma época da vida onde o bebê tem a principal função de se alimentar e de sugar, tá? Como comunicação, ele só conhece o choro, a única forma que ele conhece é o choro. As pernas e os braços do bebê ainda, quando ele é recém-nascido, estão bem encolhidinhas, porque é mais parecida com a posição que ele estava quando estava no útero, e aí aos poucos, conforme ele vai se entendendo fora da isso pode demorar um pouquinho, o bebê pode demorar até 5, 6 meses para esticar totalmente os bracinhos e as perninhas. Então é normal aí nesse começo ele ainda tá encolhidinho, tá? Além disso, os bebês que tiverem sentados na barriga da mãe, né, que a gente chama de bebês em posição pélvica, também podem, nesses primeiros 28 dias de vida, que é o momento de que ele ainda é recém-nascido, nesse primeiro mês de vida, os bebês que estavam sentados na barriga podem ficar com as perninhas para cima, e alguns pais assustam, mas isso é normal. Ele tá entendendo que ele tá num novo mundo. Logo que termina esse primeiro mês, né, esses primeiros 28 dias de vida, ele pode começar a virar a cabecinha. Então, quando a gente coloca o bebê de bruço na nossa cama para brincar um pouquinho com ele, ele pode começar a virar a cabecinha para os lados, mas ainda os movimentos são muito rápidos, não são movimentos finos. Então, o bebê ainda é meio desengonçado, ele está se percebendo no mundo, tá? Ele come a cada 2, 3 horas, porque como a gente falou, o principal objetivo dele nesse primeiro mês de vida é comer, e ele dorme muito, alguns, né? A ideia é que ele durma de 16 a 17 horas num dia inteiro, mas ele espaça isso um pouquinho, então ele faz uns intervalos, assim, ele agrupa normalmente umas 8 horas, entre cochilos mais longos e períodos para se alimentar, e depois ele fica um tempo maior acordado e volta para esse ritmo de mamar a cada 2 horas e dormir um pouquinho. Isso é normal, tá? O toque é muito importante nessa fase para o bebê. Ele se acalma quando a gente pega ele no colo, quando a gente conversa com ele. Tudo que a gente conseguir fazer para remeter o bebê para o ambiente do útero vai ser algo que vai acalmar o bebê. Então o toque, o aconchego, ele ainda está se percebendo no mundo, então quando a gente faz um charutinho, ele se acalma, se sente contido. A visão do bebê ainda é imprecisa, tá? Ele ainda tem uma visão só de 30 centímetros e ele não diferencia muito bem as cores. Às vezes o bebê tenta focar em alguma coisa e ele envesga um pouquinho os olhos. O estrabismo, que isso a gente chama de estrabismo, tá? Que é ficar com os olhos um pouquinho vesguinhos. O estrabismo, ele é normal quando ele é eventual. Então, às vezes o bebê tenta focar em alguma coisa, fica um pouquinho vesgo e depois volta ao normal. Isso é normal quando é de vez em quando, tá?
E logo que o bebê nasce, nos primeiros 28 dias, o aprendizado dele já começa. Então, quando o bebê estiver bem calminho, a gente pode começar a fazer alguns testes, mostrar a língua para ele, levantar as sobrancelhas. Vocês vão perceber que ele pode começar a imitar vocês. Nessa fase, uma forma legal de brincar com o bebê é usar mobile e usar espelho. O bebê já gosta muito do reflexo dele no espelho, nos primeiros 28 dias de vida. No primeiro mês, então, que daí, né, dos 30 aos 60 dias, e aí a gente vai caminhando mês a mês, tá bom? No primeiro mês, então, o bebê já começa a emitir vários sons, então é a hora que a gente pode começar a conversar muito com ele. E ele começa a acompanhar objetos em movimento. Então a gente começa com aquelas brincadeiras de mostrar e tirar, o bebê já começa a acompanhar os objetos, ele começa a desenvolver mais a visão dele. Ele já tá com o pescocinho mais forte, então antes, quando ele só virava a cabecinha, quando ele tá de bruço, ele já começa a sustentar um pouco melhor o pescoço, e ele continua com uma necessidade bem grande de sugar, tá? E aí nessa fase muitos pais me perguntam sobre chupeta. A chupeta a gente já falou num outro vídeo sobre pega correta e sucção efetiva. A chupeta, assim como qualquer outra opção que a gente faça, tem seus prós e contras. Como prós, a chupeta sim acalma o bebê e pode ajudar ele a dormir, tá? Mas como contras, a gente tem alguns prejuízos aí na formação da dentição e no desenvolvimento da fala. A gente pode ter também um aumento de infecções de ouvido, né, as otites médias, e a gente pode ter também a ocorrência do desmame precoce, tá? Por causa da confusão de bico, coisas que a gente já comentou num outro ao vivo. Oferecer ou não a chupeta fica a critério dos pais, né? Mas como eu sempre falo, meu objetivo é trazer as informações para que vocês possam escolher o que fazer de melhor para o bebê de vocês. Então aí no primeiro mês o bebê ainda continua com a super vontade de sugar, ainda é a única coisa que ele conhece. Depois, com 2 meses, ele começa a agrupar melhor os períodos de sono. Então a gente começa a perceber que o bebê começa a agrupar sonecas mais longas para o horário noturno e começa a ficar mais acordadinho durante o dia. Isso é comum acontecer. E ele começa também a dar os primeiros sorrisos, e a gente fala que são os sorrisos de verdade a partir do 2º mês. Tem até algumas pacientes que falam, nossa, cheguei tão cansada do trabalho, um super trânsito, cheguei em casa, né, e abriu um sorriso pra mim, essa é a gratidão. Então até agora a gente só cuidou do bebê, cuidou e não recebeu nada em troca. A partir do 2º mês ele começa a oferecer sorrisos sinceros. A visão vai se desenvolvendo aos poucos, então o bebê começa a gostar de objetos com mais detalhes e mais cores, e ele começa a controlar melhor o movimento dos membros. Então, enquanto antes o movimento dos membros era algo bem brusco, bem rápido, agora ele consegue controlar melhor os movimentos das mãos, dos braços, das mãos e das pernas. E aí, com 3 meses, o desenvolvimento motor já é bem nítido, né? Ele começa a levantar e sustentar a cabeça quando ele tá de bruços, e aí a gente percebe bem. A gente fala que não pode deixar o bebê de bruços, mas isso é só na hora de dormir. Na hora da brincadeira é muito importante deixar o bebê de bruços para que ele desenvolva toda a musculatura do pescoço e das costas e que isso ajude ele no desenvolvimento motor. E ele começa aos 3 meses distinguir quem é quem. Então ele começa a entender quem é da família e quem é um estranho, tá? Isso é muito interessante de ver. Essa é a hora, aos 3 meses, da gente começar a ler livro para o bebê. E aí vocês não precisam escolher necessariamente um livro específico para aquela idade ou um livro para criança. Vocês podem ler o livro que vocês quiserem. O bebê precisa só ter contato com as palavras. E é uma fase onde ele usa muitas palavras, onde a gente precisa usar muitas palavras e som. Porque é onde começa o desenvolvimento da linguagem, efetivamente, aos 3 meses. Aos 4 meses, então aos 3 meses ele começa a agrupar os períodos de sono, aos 4 meses ele começa a agrupar melhor os períodos de comer. O estômago já está maior, então ele precisa se alimentar com menos frequência, porque o que ele come em uma refeição, uma mamada, né, aos 4 meses a ideia é que ainda esteja mamando no peito, consegue segurar por mais horas, porque ele consegue mamar mais volume. Então ele começa a agrupar melhor as mamadas, e ele continua engordando e crescendo, só que num ritmo um pouco menor dos primeiros 3 meses, que é um ritmo de engorda mais rápido.
Quando a gente coloca o bebê de bruços aos 4 meses, ele já consegue levantar a cabeça aos 3 e aos 4 ele já consegue fazer mini flexões. Então ele vai se apoiar no braço e vai levantar o tronco lá para o 4º mês. E começa a pegar os objetos. Então ele começa a entender que aquela mão é dele e com aquela mão ele consegue alcançar objetos que estejam perto dele. E ele começa a brincar sozinho. Então a gente deixa o bebê lá no quarto e começa a estranhar que ele não chora e não chama e nada. E quando a gente chega lá no quarto para ver, ele tá brincando sozinho com as mãos, brincando sozinho com os pés. Então é essa fase. Ele começa a entender que ele pode pegar objetos e ele começa a entender que ele pode pegar no pé dele, que aquele pé é dele. Então ele começa a se perceber fisicamente. Ele começa a interagir muito com a gente, fala as primeiras sílabas e imita os adultos. Começa a diferenciar melhor as cores e pode ficar seletivo com as pessoas. Então lá no 3º mês, quando ele começa a distinguir quem é quem, aqui no 4º mês, às vezes ele pode rejeitar, ir pro colo de alguém muito estranho, tá? Com 5 meses ele consegue sentar um pouquinho, ainda não fica o tempo todo sentado, ele vai sentar um pouquinho e vai inclinar para frente. Ainda não consegue se sustentar firme por muito tempo. E é muito bom, como eu falei, deixar o bebê brincando de bruços, porque é uma fase, o 4º, 5º mês, que ele vai desenvolver a musculatura do cabeça e pescoço. Ele aprende o conceito de causa e efeito. Ele entende que se ele fizer uma coisa, outras coisas vão acontecer. Então ele entende que se ele pegar um brinquedo, jogar no chão, o brinquedo cai no chão e a gente vai lá e pega. Isso ele não tá brincando, ele não tá tirando sarro com a nossa cara, não. Ele tá entendendo que quando ele joga, o brinquedo cai e a gente vai pegar. Muitas vezes ele joga só para ver o brinquedo cair ou só para ver a gente pegar. Então é muito engraçado, depois isso rende muitas gargalhadas. Começa a ficar com a audição muito acurada e ficam fascinados por barulho de chave. Então aos 5 meses, quer entreter seu bebê, pega um molho de chave e hipnotiza ele. Ele começa, o olho brilha. Ele presta muita atenção na fala para imitar a gente. Então é aquela hora da gente começar a ensinar ele que a vaca faz mu, que o bode faz mé, e ele vai repetindo. E ele começa a demonstrar emoções. Então ele tá sentadinho, ele começa a entender que se ele levantar os braços e alguém pegar ele no colo, puxa, isso funcionou. Então quando eu levantar meus braços, alguém vai me pegar no colo. Então ele começa a mostrar isso para vocês. Aos 6 meses ele já está ouvindo e enxergando quase como a gente, como os adultos. Então a visão e a audição vão se desenvolvendo e aos 6 meses chegam praticamente na sua condição de adulto. E ele começa a rolar. E aí a gente começa a perder um pouco o domínio sobre aquele bebê que ficou onde a gente deixou. Então, aos 6 meses, a gente precisa começar a ter alguns cuidados em algumas situações com relação à segurança da casa. Tem bastante mais controle com as mãos, então ele vai ao 4º mês que ele sabia pegar um objeto, agora ele pega um objeto e ele consegue passar de uma mão para outra. Então o desenvolvimento motor fino dele caminha consideravelmente, gosta muito de brincadeira de imitar e percebe muito mais do que as nossas palavras, percebe a nossa entonação. Então é a coisa do blá, 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 ele não entende o que a gente está falando, mas ele entende a forma que a gente está falando. Então se a gente falar um pouco mais grosso, um pouco mais firme, ele pode até chorar, porque ele percebe a entonação e não as palavras. E aí vai caminhando o desenvolvimento. Com 7 meses ele consegue apoiar o peso nas pernas já e começa a simular de pular, gosta de brincar de pular. Já senta sem nenhum apoio aos 7 meses e começa a testar a autoridade dos pais. Então já entrou na adolescência ao 7º mês de vida. E aí é legal a gente lembrar que nessa fase, aos 7 meses, o bebê está experimentando. Então, não quer dizer, quando ele contraria, não quer dizer que ele está sendo desobediente, ele só está sendo curioso. Ele está testando o mundo, então ele quer entender o que acontece. Lembra do que a gente falou de causa e efeito? Ele está sendo curioso. Tem memória muito curta, então nessa fase que ele está testando os limites, né, testando
os pais, quando a gente fala não, a gente já pode distrair ele com uma outra coisa que não vai magoar, ele vai esquecer. Tem memória de peixinho dourado nessa fase. Então fica fácil da gente distrair com outra coisa quando ele quer uma coisa que é proibida. E começa também nessa fase a ansiedade de separação, né? Que quando os pais saem, deixam o bebê ou na escola ou com alguém em casa, o bebê começa a sentir de ficar sozinho e ele pode ter alguns sintomas aí de ansiedade de separação, que é um assunto que a gente pode falar em algum outro momento, que é bastante assunto. Aos 8 meses, alguns bebês começam a engatinhar e começam a ficar de pé, apoiados, né, em objetos. De novo, lembrando a questão de certificar de que a casa é um ambiente seguro. E as emoções, elas ficam mais evidentes. Então ele começa a mandar beijo para quem ele conhece, para a família, e ele avalia e imita o estado de humor do adulto. Então, quando a gente está chorando, quando a gente está bravo, isso pode refletir no bebê, ele pode chorar também. Aos 9 meses, alguns bebês já estão quase andando, e aí eu falo alguns bebês, porque a gente sabe que tem bebê que demora um pouquinho mais, né? Mas aos 9 meses ele já tem capacidade motora de começar a andar, e aprende a dobrar os joelhos. Então, estando em pé, ele aprende a dobrar o joelho e sentar, que é uma coisa, parece simples, mas é algo bastante difícil com relação ao equilíbrio do bebê. Gosta de dar um brinquedo para alguém só para depois pegar de volta. Então tenham paciência nessa brincadeira. É aquela fase que ele vai pegar o negócio, vai pegar a comidinha, vai pegar a chave, vai te dar e depois vai te pedir de volta. É essa a graça da brincadeira aos 9 meses. Com relação ao desenvolvimento da linguagem, é uma fase que ele entende muito mais do que ele expressa. Então, sabe quando a gente fala, nossa, mas parece que ele está entendendo tudo? Ele está entendendo tudo. Ele entende muito mais do que ele fala. E, de novo, o tom de voz faz muito mais sentido para o bebê do que as palavras de fato, né? Então, ele percebe todo o contexto da comunicação. Aos 10 meses é quando a gente começa a ver para que ele veio, então é quando ele começa a demonstrar o temperamento dele, a personalidade. Com relação ao desenvolvimento motor, ele já senta com muita firmeza, então senta muito facilmente, começa a andar pela casa, apoiando no rack, apoiando na cama, apoiando no sofá. E as palavras, ele começa a inventar palavras. Outro dia minha mamãe me perguntou, meu bebê tá falando num dialeto que eu não consigo entender de jeito nenhum o que ele tá falando. É normal ele criar um dialeto dele, mas é importante que o adulto que esteja supervisionando, que esteja escutando esse dialeto, que ele traga qual é a palavra certa. Então, por exemplo, mamadeira, quero a dedeira. Aí você vai lá e fala, você quer a mamadeira? É importante o bebê gravar a palavra certa. E nessa fase ele começa com alguns medos, tá? Aos 10 meses ele começa já a apresentar alguns medos. E aí é importante, por exemplo, toca a campainha, ele pode se assustar, toca o telefone, pode se assustar. Nessa fase começam os medos e aí é importante a gente explicar para ele, tá tocando a campainha, quando alguém chega em casa, toca a campainha, a gente vai lá na porta, atende a porta. Importante sempre explicar esse medo, né? Por que esse medo? Aos 11 meses, a independência física é muito maior, então ele não é mais aquele bebezinho tão frágil, e ele gosta muito de ler livros. A gente fala que aos 11 meses é a fase do leitor do futuro. Ele senta, põe o livro nas perninhas e a diversão é ficar virando página, tá? É muito interessante essa fase. Ele não tá lendo, lógico, e ele não sabe nem o que ele tá fazendo, mas a graça é ficar virando página. Dá uma revista para ele, dá um livro para ele que ele vai se divertir. Aos 11 meses ele tem um objeto de estimação, que é aquele objeto que dá segurança para ele. Então pode ser um travesseirinho, pode ser uma fraldinha, um bichinho de pelúcia, tá? É legal a gente sempre carregar esse objeto de estimação dele quando a gente for principalmente para um lugar estranho, porque isso deixa ele tranquilo e traz segurança para ele. E é a hora de impor limites. Então é aquela coisa do não, guardar o não, a palavra não, para ocasiões realmente importantes e graves. E tentar explicar para ele, né, o que
ele pode ou não fazer, não simplesmente falar não. Então, por exemplo, a gente tem cachorro em casa, ele vai lá, puxa o rabo do cachorro. Aí você chama o bebê, chama a criança, né? Não é mais um bebê aos 11 meses. Você chama a criança e fala, não pode puxar o rabo do cachorro. Você explica para ele o que ele fez e não simplesmente fala não, não. Né, o não a gente guarda quando a gente precisa chamar aquela chamada de atenção mais rápida, porque senão banaliza o não e tudo vira não e aí o não perde o efeito, tá? Aos 12 meses, caminhando aí então para o primeiro ano de vida, depois desse turbilhão de desenvolvimento, o bebê passa a dar os primeiros passos sozinhos. Isso pode acontecer mais na pontinha dos pés, isso é normal, ele vai sentindo mais na pontinha dos pés. Gosta muito de brincadeiras de encaixar ou de trocar as peças. É uma fase que ele gosta muito mais de ficar acordado do que de ficar dormindo, porque ele quer aproveitar o tempo que ele está acordado. Então ele começa a lutar na hora do sono, lutar contra o sono e lutar contra a gente. E aí a gente tem que lembrar que estabelecer uma rotina de sono é saúde, tanto para a criança como para os pais. Isso tem que começar logo na chegada do bebê em casa, logo na saída da maternidade. E ele vai expandindo a linguagem dele, começa a falar novas palavras, então é importante a gente falar novas palavras com o bebê e sempre falar as palavras corretas. Todos esses marcos do desenvolvimento, eles são comuns acontecerem nessas fases, né, nessas idades, nesses meses, mas isso pode variar. É o que eu postei aqui no nosso evento, que cada criança tem o seu tempo de se desenvolver. Isso é o esperado, é o que a gente costuma esperar de um desenvolvimento normal, tá? As pessoas que falaram que perderam o começo, esse vídeo ele fica disponível aqui na página, vocês podem compartilhar com seus amigos, e ele vai subir também para o nosso canal no YouTube, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem e me enviar suas perguntas pelos comentários ou por mensagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, podem deixar aí pra mim que eu respondo. E mês que vem tem outro. Mês que vem a gente vai falar sobre cólica, tá bom? Tchau, boa noite!